A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo comparativo entre a Bíblia de Estudo do Discípulo, pela editora Geográfica, e a Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? Publicada pela SBB, em parceria com a Cultura Cristã. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte, deixe o seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã, tá bom? Então eu vou fazer algumas apresentações e mostrar as qualidades, né, que essas Bíblias aqui elas possuem. E se você é arminiano, pentecostal ou continuista, essa Bíblia ela é focada para você. E se você é um reformado, né, cessacionista ou calvinista, cessacionista, a Bíblia de Estudo de Genebra, ela é focado para você, tá bom? Eu vou mostrar isso. Esses são as duas diferenças dessas duas Bíblias, tá bom? Esta é arminiana, essa é calvinista. Esta é continuista dos dons e esta daqui, ela é cessacionista, ou seja, os dons extraordinários não estão mais em vigor, tá certo? De primeiro momento, é isto. Na parte escatológica, a Bíblia de Estudo do Discípulo ela não defende nenhuma corrente, porém, ela traz todas as variações e explicações nas partes escatológicas, tá bom? As notas dela, vocês vão ver, são bem focado nisso. Ela não vai defender uma linha teológica escatológica, ela vai trazer o amilenismo, pré-milenismo, né? E o preterismo, se não me engano, tá? Vai trazer essas visões aqui. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela meio que mescla, mas ela é caída mais para o pós-tribulacionismo e amilenismo, tá bom? Então, para os irmãos já terem uma ideia logo de cara, tá certo? Essa aqui é a minha lapiseira, pode ficar bem tranquilo que ela é convertida, tá bom? Ela não é possuída e ela respeita os materiais teológicos, ainda que ela não concorde, tá bom? Não é só papel e tinta os materiais teológicos para esta lapiseira e para quem está falando, ok? Então, vamos mostrar um pouquinho essas duas Bíblias aqui. A minha Bíblia de Estudo de Genebra, ela é a primeira edição, tá certo? A nova edição, essa que circula pelo mercado e que é vendida, no final dela, eles colocaram os catecismos, né? Ou seja, as confissões de fé reformada. Essa não tem as confissões de fé, tá bom? No final dela. Mas a nova Genebra, que vocês podem estar comprando e adquirindo, ela tem as confissões, tá certo? Então, essa é uma diferença. Então, essa daqui é a primeira edição e é com ela que eu vou fazer o comparativo, tá? Vamos começar aqui pela Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? Talvez os irmãos já tenham visto em outros canais, mas sempre vale a pena mostrar de forma rápida, tranquila, para que os irmãos vejam, tá? Uma capa normal, básica, tá? Boa, não é uma capa ruim, tá bom? A minha é da cor vinho, tá certo? Abrindo aqui, o que é isso aqui? Papelzinho, abrindo aqui, tem essa parte aqui, essa proteção, muito bonito, né? Aqui meu nome, meu antigo telefone já não existe mais. Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Aqui algumas informações, ficha catalográfica, certo? Índice geral, certo? Então você vai ter aqui os auxílios adicionais, tá certo? São estudos que vem aqui também, bem legal. Ela tem quadros teológicos também, ó. Vai mostrando aqui, tá bem detalhada. Aqui vem uma introdução à Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Auxílios de texto bíblico de Genebra, colaboradores, tá certo? Aqui vem como usar os recursos, um manualzinho de como usar. Aí ela entra aqui no Antigo Testamento, a versão dela é a versão ARA, ARC. A versão da Bíblia do Estudo Discípulo, ela é a Almeida Recebida, tá bom? É uma versão, não é a ACF, tá bom? É a Almeida Recebida. As duas são texto crítico, beleza? As duas são texto crítico, não tem diferença nessa parte aí.
tá bom? Antigo Testamento, aqui vem uma introdução ao Pentateuco, autor, data e unidade, tá bom? E tema. Aí aqui vem a introdução de Gênesis, então ela já começa assim, tá bom? Então ela vem aqui autor, data e ocasião, dificuldades de interpretação, características e temas. Aqui vem o esboço, né, de Gênesis, e aqui começa, aqui em cima, o texto bíblico, tá? O texto bíblico dela é corrido, tá certo? Para quem gosta aí, né? Geralmente nas igrejas reformadas é texto corrido mesmo, tá? E aqui vem as notas de rodapé, tá certo? No meio dos textos dela, ela possui quadros teológicos, tá bom? Ela possui quadros teológicos e mais as notas de rodapé, tá bom? Esse aqui é o começo, só para os irmãos terem uma ideia, tá? A Bíblia de Estudo Discípulo, né? Abrindo ela aqui, essa daqui eu coloquei uma capinha, né? A capa dela é uma capa emborrachada, não é uma capa ruim também, tá? Uma capa até boa, tá certo? Abrindo aqui, a gente tem a folha, né? Falando aqui também a dobradinha. Bíblia de Estudo do Discípulo, para editora geográfica. O papel da SBB é um papel melhor, tá bom? O papel da SBB, ele é um papel melhor, tá certo? Não é um papel igual na Bíblia do Estudo Discípulo. Vamos ver se a editora geográfica aí, ela coloca um papel um pouco melhor. Não é um dos piores, tá bom? Mas também não tem aquela extrema qualidade, infelizmente, tá certo? Mas a editora geográfica tem papel para colocar nessa Bíblia aqui de forma melhor. Ô, editora geográfica, ajuda aí, né? Então vem aqui, Almeida e Recebida, aqui é a ficha catalográfica, aqui é o sumário, tá bom? Aqui ela vem ensinando como utilizar a Bíblia de Estudo Discípulo, tá? Vários auxílios, sempre falando como deve ser feito, tá bom? Aqui vem alguns quadros. Listas das doutrinas, tem uma lista de doutrinas aqui. Missões, Jesus Cristo, humanidade, por aí vai, tá bom? Esboços das doutrinas, ela vai trazer um resumo dessas doutrinas, né? Os esboços de cada doutrina. Espírito Santo e por aí vai, tá? Ó, bastante esboços, olha, veja, tá vendo? Essa é uma Bíblia muito boa para quem é arminiano, pentecostal e continuista, ó, tudo isso daqui. Bíblia de Estudo Discípulo, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a editora geral da edição em inglês, então ele vai trazer aqui, e a ficha de colaboradores de cada livro da Bíblia, tá bom? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vou dar um zoom aqui para que os irmãos vejam o editora e edição em inglês, quem são, tá? Tá aqui, tá certo? Para os irmãos poderem ter uma ideia. Aqui são a ficha dos colaboradores, tá bom? Aí vem o Novo Testamento, livros, Bíblia em ordem alfabética. Tudo bem. Então aqui vem o Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. Abrindo aqui, a gente já entra em Gênesis, tá bom? Aqui é uma introdução ao livro de Gênesis, tá? Aí ele vem aqui trazendo os esboços, Gênesis, o Criador gera um povo, ele vem falando, conclusões teológicas, ensino contemporâneo e finaliza, tá certo? E aqui começa o livro de Gênesis. Gênesis 1, texto bíblico, versículo embaixo de versículo e as notas de rodapé, tá bom? Então veja que ela possui também muitas notas de rodapé. Ela não possui quadros teológicos no meio da Bíblia, aqueles quadros teológicos como a gente viu na Bíblia de Genebra, tá bom? Os quadros teológicos dela está no final da Bíblia de Estudo, na parte onde vai estar auxiliando, tá certo? Mas veja que as notas delas não são notas pequenas, ó. Veja que é bastante notas e até de forma bem grande, tá certo? De forma que é bem grande, tá? E assim vai. A Bíblia de Estudo de Genebra, que está aqui, tá?
abrindo aqui em Gênesis, então a gente vai ter esses quadros teológicos que é utilizado, por exemplo, dentro da própria Bíblia. Tá vendo? Os quadros teológicos. Uma Bíblia muito boa, não é uma Bíblia ruim, tá bom? Não é uma Bíblia ruim, ó. Queda, ele sempre vem tratando. Aqui são as notas da Bíblia de Estudo de Genebra. Também tem bastante nota teológica, como os irmãos podem estar vendo. Não são notas ruins, tá bom? Não são notas ruins, são notas boas. Aqui a gente precisa ser honesto, tá bom, irmãos? Não é porque eu sou arminiano continuista, né, que eu vou ficar esculhambando os materiais de cunho reformado, tá? A gente precisa aí ter inteligência e respeito pelos materiais, ok? E saber realmente aproveitar aquilo que é produtivo de cada material teológico, tá bom? Qual que é o diferencial dessas duas Bíblias de estudo? É aquilo que eu falei, se você for arminiano, continuista e arminiano e continuista dos dons, essa Bíblia de estudo aqui, ela tem mais foco para sua linha teológica, enquanto a Bíblia de estudo de Genebra, ela é focada para quem é reformado, tá bom? E cessacionista dos dons. Em matéria de estudos, notas de rodapé, as duas são excelentes. Cada um dentro da sua proposta. As duas são excelentes. Tá? Então, eu sou arminiano, continuista dos dons. Obviamente, para mim, a Bíblia de Estudo Discípulo, ela é muito superior à de Genebra porque ela é continuista. Eu sou continuista, eu sou arminiano. Agora, se fosse um reformado, com toda certeza, iria falar que a Bíblia de Estudo de Genebra é melhor. Tá certo? Mas as duas são excelentes, tá? Diga-se de passagem, tá bom? Agora, se você é arminiano e você é continuista e você está procurando uma Bíblia de estudo para você comprar para o seu dia a dia, para você levar, para você estudar, para você aprender, eu indico a Bíblia de Estudo do Discípulo. Com certeza você vai ser muito abençoado com essa Bíblia aqui, tá bom? Com essa Bíblia aqui. E só deixando claro que a Bíblia de Estudo do Discípulo, da Editora Geográfica, ela não tem nada a ver com a Bíblia Adventista, tá certo? Ela não ensina a guardar o sábado, ela não ensina, e nem está dentre os estudos dela, o juízo investigativo. Ela não diz que o bode emissário é Satanás e que nem Deus vai colocar os pecados do mundo sobre Satanás no final, que são doutrinas heréticas aí da Adventista do sétimo dia, tá? Existem 3 Bíblias, eu vou deixar aqui bem claro, tá? Existem 3 Bíblias de estudo com o nome Discípulo no mercado. Tem a da Geográfica, que é arminiana e continuista, tá? Ortodoxa. Tem a da Editora Vida, que ela é calvinista, tá bom? Ortodoxa também. E tem uma, eu não lembro agora a editora, mas é uma de capinha azul, vocês podem procurar aí no YouTube, que ela vai ser de cunho, ela é na versão NVI, tá? Essa da Adventista, a versão dela é NVI, tá certo? Ela vai ensinar os estudos de Ellen White, tá? A escatologia do juízo investigativo, toda aquela porcaria lá, ela vai estar ensinando, tá? Então, veja, da Editora Vida e da Editora Geográfica não tem nada a ver com a Bíblia do Discípulo da Adventista do sétimo dia, tá bom? A da Editora Vida e da Editora Geográfica, essa daqui que tem o peixinho, são Bíblias ortodoxas, ok? Posto isso, então vamos ver alguns versículos bíblicos aqui para a gente ver a grandeza dessas duas Bíblias, né? A grandeza aí dessas duas Bíblias sobre esses determinados assuntos. Então, por exemplo, aqui na continuidade dos dons, né? Vamos ver aqui a Bíblia de Estudo do Discípulo, para a gente poder ver o que ela vai falar sobre os dons, né? Ou a continuidade dos dons. E depois a gente vai olhar o que vai dizer a Bíblia de Estudo de Genebra. Eu vou dar um zoom aqui, eu estou no capítulo 12, tá bom? De 1 Coríntios, ó, capítulo 12, tá? E a gente vai ler aqui alguma nota. Então aqui, ó, ele vai falar, aqui a nota de rodapé, tá bom? Sobre o Espírito Santo e dons, tá bom? Então a nota vai dizer dessa forma assim, ó, Deus
dá o Espírito Santo ao seu povo, de tal forma que o próprio Espírito é o dom espiritual supremo, Atos 2:38. O ensino do Novo Testamento sobre o Espírito e seus dons tem como antecedente a obra realizada por ele no Antigo Testamento, onde sua obra mais característica era conceder um dom ou dons a um indivíduo, em particular para servir a Deus mediante o serviço prestado ao povo. Veja a nota de Zacarias 4:6. Na igreja, o Espírito está presente em cada membro do povo de Deus, e não apenas nos líderes selecionados. Todo cristão é uma pessoa abençoada com dons, 1 Coríntios 12:7, pois o Espírito sempre concede, a nota é um pouco grande, tá? Para vocês verem que ela não, ela pode não ter os seus quadros dentro como que eu vou dizer assim, dentro da página, porém quando a nota requer muita atenção ou explicação, ela não economiza. Poderia dizer que isso aqui é um quadro teológico também, tá? Então ela vai dizer, ou mais dons espirituais na vida do cristão. Esses dons são habilidades espirituais que preparam e condicionam a pessoa para servir a Cristo, que ele vai dar as referências, tá? O dom é diferente de pessoa para pessoa, e essa verdade gerou conflitos em Corinto. Deus deseja que seu povo tenha uma variedade de dons, mas há um só Deus, um só Cristo, um só Senhor, só Espírito. A diversidade de dons não deve causar divisão na igreja, mas pelo contrário deve ser motivo de união. A variedade de dons é para o bem de todos. Os cristãos recebem dons para que possam servir uns aos outros. 1 Pedro 4:10, tá? E aqui ele vem discorrendo falando sobre os dons espirituais. Aqui, ó, milagres. Vamos ver o que ele vai falar sobre milagres, né? Para alguns, deixa eu virar aqui um pouquinho. Para alguns do seu povo, Deus dá dons especiais para exercer o ministério de cura. Olha isso, tá bom? Tá vendo? Então ela é uma Bíblia continuista dos dons, tá bom? Para você que é arminiano, pentecostal ou é continuista. Para outros, ele dá o dom de operação de milagres ou prodígios. Ambos os dons são descritos em termos gerais, o que torna difícil uma distinção específica. Deus não tirou o seu poder da igreja. Veja, Deus não tirou o seu poder da igreja. Na verdade, os dons são para dar testemunho de Jesus, ser reconhecidos como obra do Espírito de Deus, ser aceitos como parte dos demais dons dados à igreja, usados para a sua comunhão, e não para trazer privilégios a algum membro específico ou para satisfazer as necessidades de seu ego. Os cristãos procuram com zelo os dons espirituais, 14:1, mas permite que o Espírito determine os dons que precisamos e podemos usar melhor. Todos os dons são concedidos segundo Deus determina. As pessoas são apenas instrumentos que ele usa para cumprir seus propósitos. A igreja precisa de todos os dons que Deus concede. Os dons de cura e de operação de milagres devem trazer unidade ao corpo de Cristo. Não devemos tentar limitar o que ele decide fazer, tá bom? Então aí ele vai dizer aqui, ó, os dons de cura e operação de milagres devem trazer unidade ao corpo de Cristo. Esses dons podem incluir dádiva divina da capacidade dos médicos, cientistas, conselheiros de hoje. Não devemos limitar esses dons e habilidades. Deus concede os dons segundo ele mesmo determina. Não devemos tentar limitar o que ele decide fazer. E aqui ele continua. A igreja, o corpo de Cristo, ele vai dizer, Deus concedeu os dons para a edificação da igreja. Devemos agradecer a ele todos os dons da igreja. Devemos buscar a maturidade. Deixa eu colocar aqui, né? Não deu para ver. Vamos lá. É aqui, ó, essa parte aqui, a igreja e o corpo de Cristo. Deus concedeu os dons para a edificação da igreja. Devemos agradecer a ele
todos os dons da igreja. Devemos buscar a maturidade e ser capazes de exercer novos dons. Que Deus venha a nos conceder todos os dons. Devemos ser exercidos com fé, devem ser exercidos com fé, esperança e amor. Veja capítulo 13. Tá? Então veja que é uma Bíblia continuista dos dons. Tá? Líderes e a igreja e a profecia. Né? Aí ele vai dizer assim, ó, a autoridade dos profetas deriva, né? A autoridade dos profetas deriva da inspiração do Espírito Santo. Como dom do Espírito, a profecia pode ser dada a qualquer membro do povo de Deus e por ele exercida. Veja a nota em Atos 2,17. Tá? Aqui são algumas notas da Bíblia de Estudo Discípulo sobre a continuidade dos dons. Nós vamos ver outras notas aqui na parte soteriológica, mas por enquanto nós vamos nos atentar aqui aos dons. Então veja que aquela foi a Bíblia de Estudo Discípulo. Por isso que eu falei, se você é continuista, pentecostal, ela é uma Bíblia muito bom porque ela ainda continua em atividade. Ela enxerga e ensina dessa forma, tá? Que as atividades dos dons extraordinários ainda continua no meio do povo, tá? Agora vamos ver aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? Comentando um pouco sobre essa questão aqui, tá? Então aqui ela vai falar sobre variedades de línguas, ok? Então ela vai dizer assim, ó, a descrição apropriada deste dom tem gerado intensos debates. De acordo com certo ponto de vista, refere-se a alguma espécie de fala estática, possivelmente relacionada às línguas dos anjos, mencionadas em 13:1. Por outro lado, o Novo Testamento dá evidências explícitas e inequívocas de que o Espírito Santo deu aos crentes primitivos a capacidade de falar em línguas humanas, Atos 2:4. Então veja que ele fala sobre a questão da língua dos anjos, né, ou mistérios, mas ele vai dizer que a Bíblia diz que é inequívoca. Então, ou seja, aquilo ali é só um conceito, não uma verdade. Tá bom? Então tá aqui. Por quê? Porque é uma Bíblia que entende de outra forma, tá? Primitivos a capacidade de falar em línguas humanas, Atos 2, de 4 a 11. Embora objeções também possam ser levantadas contra essa opinião, né? A opinião do quê? Que seja só línguas humanas, pelo menos ela pode ser apoiada por um precedente bíblico. Então veja que ele fica aí, eu não vou dar minha opinião não, fica aí por conta dos irmãos, tá? Entender aí o que essa nota quis dizer. Deixa aí seu comentário, vai ser bem interessante, tá? Como lhe apraz. Então aqui ele vai comentar, tá bom? Aqui ele vai trazer uma nota, tá? Sobre a lista dos dons espirituais. Vamos dar uma lida nessa parte aqui. Eu vou só mudar um pouquinho aqui o pedestal para dar um zoom um pouco melhor, tá bom? E a gente vai ler aqui, tá? Vamos lá, vamos ler aqui. Esta lista de dons espirituais pretende ser um catálogo completo. Outros dons são incluídos. Versículo 28, talvez reflita dons que eram especialmente evidentes na igreja de Coríntio. Não precisamos supor que todos os dons eram manifestados em cada igreja. Tá? Então aqui você já vê a diferença, o contraste da nota da Bíblia de Estudo Discípulo, que diz que é para cada crente, para as igrejas, né? E aqui, que é algo específico de um único lugar, tá bom? Então aqui você já vê o contraste. A lista que vemos em Romanos 12, por exemplo, inclui somente dois dos dons aqui mencionados, profecia e fé, e omite aqueles dons que poderiam ser considerados miraculosos, como as curas, línguas. Ao tentarmos determinar o caráter de alguns dos dons aqui mencionados, somos impedidos pela ausência de descrições sobre os mesmos no Novo Testamento. A palavra da sabedoria pode ser capacidade de resolver problemas espirituais difíceis, enquanto a palavra de conhecimento pode ser uma revelação especial de alguma espécie, embora não possamos ter certeza disso. Também não é claro porque Paulo alistou em separado os dons da fé e da cura e das operações de milagres. A referência ao discernimento de espíritos talvez deve ser entendido à luz
14, 29. Nossa incapacidade de determinar a função exata de alguns desses dons não é obstáculo para entendermos o impacto destas passagens, cujo alvo não é fornecer instruções detalhadas sobre eles, mas é enfatizar a variedade das graças de Deus à sua igreja. Tá? Então, esse aqui é uma das notas. Eu quero aqui mostrar aqui uma nota que eu achei bem interessante, o que é perfeito, tá? Vou ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13, tá? Versículo 10 vai dizer assim, ó, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Só isso. Então, ele vai trazer aqui a nota e é aqui que a gente vai ficar um pouquinho, tá? O contexto, especialmente do versículo 2, sugere fortemente que Paulo está se referindo aqui à segunda vinda de Cristo, tá? Então, realmente é isso que o texto está dizendo. Aí ele vai continuar. Como o evento final do plano divino da redenção e da revelação em comparação com aquilo que recebemos, Então, as bênçãos Então, as bênçãos presentes são apenas parciais e, portanto, imperfeitas. Desse modo, era um sinal de imaturidade quando os crentes de Coríntios tratavam os dons temporários e incompletos do Espírito como revestidos de significação final. De acordo com outra posição, Paulo podia estar se referindo à revelação completa. Aí aqui, vamos continuar aqui. A revelação completa, ver nota textual, contida nas Escrituras do Novo Testamento, o que tornou obsoletos a profecia e outros dons reveladores. Ainda outras interpretações têm sido sugeridas, tal como a maturidade no amor, que os crentes de Coríntios deveriam ter como alvo, o amadurecimento da igreja primitiva, ou a morte dos crentes individual. Então veja que ele coloca aqui essa nota dizendo que pode ser o cânon das Escrituras também, como muitos sensacionistas defendem. Ok? Mas você não vê que a continuidade dos dons é para os nossos dias, é para a sua igreja hoje, para continuar com esses dons extraordinários. Tá? Eu vou ler aqui a mesma nota, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui na Bíblia de Estudo do Discípulo, quando ele vai falar sobre essa passagem, 13:10, ele vai trazer aqui sobre revelação, autor e amor, tá? Aí vocês podem pausar o vídeo e estar lendo. E depois ele vai trazer 13 de 1 a 13, né? Ética cristã e caráter também, tá bom? Então fica aqui para vocês poderem ver. Mas em nenhum momento ele vai dizer que os dons eram só para a igreja primitiva, tá? Senão vai ficar muito corrido para mim ficar lendo. E então eu deixo aqui, vocês podem estar lendo por si só, tá bom? O que o autor vai estar escrevendo. Agora, bora para outras passagens aqui. Aqui eu quero mostrar algumas diferenças na parte soteriológica entre as duas Bíblias. Eu acho que isso é importante para vocês verem as diferenças, tá? Aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? Então a gente vai ler aqui a nota de rodapé de Atos 2:23, tá bom? O que diz Atos 2:23? Bem, a Bíblia vai dizer assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, tá? O texto está falando aqui sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Pedro estava falando, e aí esse é o texto. Então vamos ver a nota de Estudo de Genebra, tá bom? Ela é monergista, então vamos ver a nota dela, depois a gente vai ver a nota da Bíblia de Estudo do Discípulo, que é arminiana, tá? Então vem aqui, ó, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, tá? Então ele vai dizer assim, ó, embora por sua própria vontade, homens ímpios, tanto judeus como gentios, né, aqui está dando a referência, 4:27-28, tivessem levado Jesus à morte, suas ações estavam dentro da soberana determinação de Deus. Tá? Vai dar as referências aqui. Deus ordenou a morte de seu filho, mas os executores imediatos levam a culpa por crucificarem Jesus. Deus ordena tanto os meios
quanto os fins dos acontecimentos humanos, sem violar a liberdade e a responsabilidade humana. Os judeus não puderam passar sua culpa para os romanos. Eles tinham pedido aos romanos para crucificarem Jesus. Pedro ensina que os judeus eram responsáveis, tá bom? Então, essa aqui é a nota da Bíblia de Estudo de Genebra. Se você concorda com ela, essa é a nota. Se você não concorda, essa é a nota também. Esse é o entendimento monergista, calvinista, interpretando essa questão aqui das Escrituras. Agora vamos ver a nota da Bíblia de Estudo Discípulo, né? Que é uma Bíblia de cunho arminiana, tá? Então vamos lá. Então aqui ela vai colocar eleição e presciência, tá? Um pouquinho antes, ele vai falar Deus e soberania, tá bom? Eu vou deixar aqui, é que não vai dar, né? Ah, vai dar sim. Aí, pronto. Eu vou ler os dois aqui para os irmãos poderem ver o contraste que tem, tá? A Bíblia do discípulo, que é arminiana, com a Bíblia de Genebra. Deus sabedoria, aliás. Deus sabedoria, não soberania, né? Deus sabedoria. A soberania de Deus estava atuando mesmo na morte de Jesus. Deus estava no controle de todos o seu sofrimento e morte. Além disso, o poder de Deus levantou Jesus do túmulo para a vida. A sabedoria de Deus é manifestada aqui na presciência divina de como tudo isso acabaria. Deus sabia o que estava fazendo por meio de Jesus e cumpriu seu propósito de salvação para os perdidos. A presciência de Deus não implica que ele é a causa de tudo o que ocorre. Significa que ele sabe com antecedência o que vai acontecer. Em sua soberania e sabedoria, ele pode agir por intermédios do que acontece para cumprir os seus propósitos. Ele pode até agir por meios de atos humanos perversos que ele não causou e realizar seus justos propósitos. Veja a nota de Romanos 8:28. E aí ele vem, eleição e presciência. A morte de Jesus foi mais que um assassinato cruel e doloroso. De um homem bom que ocorreu sem ação nem reação divina. Olha isso. A presciência de Deus lhe permitiu usar a crucificação para seu propósito de redenção. A presciência, prognox, é o conhecimento que possibilita prever o futuro. Os atos humanos não podem surpreendê-lo ou derrotar os seus propósitos. Deus incluiu a crucificação de Cristo em seu plano e propósito de salvação. Esse conhecimento não significa que Deus seja a causa dos atos iníquos das pessoas. Tanto judeus como gentios agiram perversamente e são responsáveis pela crucificação de Cristo. Compare Romanos 8:29, 11:2, aqui vem, né? O determinado conselho, bolo em grego, né? Acho que é isso. Que Deus representa uma decisão livre de agir para cumprir planos e propósito. A ênfase está na decisão da vontade irrevogáveis de agir. Citações do Antigo Testamento mostram que Deus planejou a salvação por meio da morte de Cristo, muito antes do seu nascimento. Compare, e aqui vem as notas, as referências, tá? Então veja a diferença, tá? Das duas Bíblias em relação ao mesmo texto, ok? E para finalizar, nós vamos mostrar aqui mais um ponto importante. Aqui para finalizar e fechar o que a gente está falando, eu vou ler aqui Romanos 8, tá bom? Romanos 8, sobre a parte da eleição, tá bom? E tem um quadro aqui sobre eleição e reprovação na Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? Esse quadro teológico não está mais em todos os seus aspectos na nova. Então eu vou deixar aqui a parte que foi retirado da nova edição, tá bom? E a gente vai ler um pouquinho aqui sobre essa parte aqui, tá? Vamos aqui ver o que ela tem a dizer, certo? Então vamos lá, Romanos 8:29, tá
Tá? Vamos ver aqui a nota de estudo da Bíblia de Genebra, tá bom? Vamos ler aqui um pouquinho. Então ele vai dizer assim, ó, conheceu e predestinou, tá certo? Ele vai dizer assim, ó, ver o propósito de Deus, tá bom? É um quadro teológico. A predestinação, pré-conhecimento, né? Aí ele vai citar aqui, Malaquias 1:2. Explicam os propósitos de Deus. Trata-se de um plano de graça salvífica soberana capacitando todos aqueles que agora creem a retrocederem a sua fé à salvação. A eterna decisão de Deus de conduzir seus filhos à glória e olharem para essa glória como uma certeza garantida, o destino determinado para os crentes, conformidade com o cristão e glorificação juntamente com ele. Flui do conhecimento prévio de Deus. Aqui é dito que Deus conheceu de antemão as pessoas, e não a fatos ou acontecimentos. É verdade que Deus conhece de antemão os eventos, mas o ponto frisado por Paulo foi que Deus tem, por sua própria iniciativa, escolhido os objetos de seu amor salvífico, conhecer, submetendo uma relação pessoal íntima, e não meramente a consciência de fatos e circunstâncias, isto é, virtualmente o equivalente de eleição. Aqueles que foram predestinados são no devido tempo chamados ou convocados eficazmente através do Evangelho para a comunhão de salvação com Cristo. Observamos que, deixa eu aumentar aqui, né? Observamos que todos aqueles que foram chamados também foram justificados. Estes chamados não podem se referir ao chamado externo ou evangélico, ao qual muitos rejeitam. Tratam-se antes de um chamamento interior, que realiza aquilo que Deus tenciona fazer. Todos os predestinados são chamados dessa maneira. A predestinação inclui a determinação divina de que a pessoa receberá esse chamamento eficaz. E isso não está alicerçado no conhecimento que Deus tem de como as pessoas reagirão diante do Evangelho. Tal como os predestinados são chamados, assim os chamados são tanto justificados, quanto podem ter a certeza de que finalmente serão glorificados. O tempo verbal passa em glorificou, indica o ponto de vista de Deus. Essa obra, como já realizada, Deus completará seu plano conforme foi planejado. Veja a nota Perseverança dos Santos, tá? Que é esse quadro aqui que vai falar sobre a perseverança dos santos. Você pode pausar o vídeo e estar lendo, tá? Agora nós vamos lá para aquele quadro que eu falei para vocês, de eleição e reprovação, tá bom? Como eu não posso ler o quadro inteiro, porque senão fica muito grande, já está quase 40 minutos, eu vou deixar aqui, vocês podem pausar o vídeo, tá certo? E estarem lendo por si só, tá bom? Estarem lendo por si só. Mas eu vou ler essa parte final, que foi retirada do quadro, né, da Bíblia de Genebra da nova edição. Então ele vai dizer assim: reprovação é o nome dado à eterna decisão de Deus com relação àqueles pecadores que não foram escolhidos para a vida. Então, esses pecadores não foram escolhidos para a vida. Não os escolhendo para a vida, Deus determinou que eles não fossem transformados. Eles continuarão em pecado e finalmente serão julgados por aquilo que tiverem feito. Em alguns casos, Deus pode ir mais longe e remover as influências restritivas que protegem uma pessoa da desobediência externa. Esse abandono, chamado de endurecimento, é em si mesmo uma penalidade do pecado. A reprovação é ensinada na Bíblia. Aí ele vai colocar aqui Romanos 9, 1 Pedro e tal. Porém,
Como uma doutrina, seu significado sobre o comportamento cristão é indireto. O decreto de Deus sobre a eleição é secreto. Tá bom? Aqui, ó. O decreto de Deus soberano, a eleição é secreto. Quais pessoas são eleitas e quais reprovadas não será revelado antes do juízo final. Até aquele tempo, Deus ordena que o chamado ao arrependimento e à fé sejam pregados a todas as pessoas. Tá? Então aqui ele está dizendo que Deus, reprovação, é o nome dado, a eterna decisão de Deus em relação àqueles pecadores que não foram escolhidos para a vida eterna. Então Deus não escolheu essas pessoas para a vida eterna, elas foram rejeitadas por Deus, mas Deus ordena que o chamado ao arrependimento e à fé sejam pregados a todos. Aí vocês podem tirar aí suas próprias conclusões. Agora eu vou ler aqui a Bíblia do Estudo do Discípulo, dessas passagens aqui. Romanos 8, 28. Vamos lá, vai dizer assim: salvação, amor de Deus. Os que amam a Deus podem esperar que Ele trabalhe em todas as coisas para o nosso bem. O versículo não diz que todas as coisas automaticamente cooperam para o bem ou que as condições, que as coisas automaticamente cooperam para o bem ou que só acontecerão coisas boas. O amor de Deus controla a história da espécie humana e dos indivíduos. Não importa o que aconteça, o amor dele pode transformar o acontecimento para atingir seus propósitos. Eleição e predestinação. Romanos 28 ao 35. Paulo descreveu uma cadeia de eventos na eleição que garante esperança ao cristão, mesmo nas mais terríveis circunstâncias terrenas. Vamos virar aqui, ok? Ele vai dizer: esperança é definida como fé de que todas as circunstâncias servem para aprofundar nosso relacionamento com Cristo e reconfirmar a nossa salvação. Isso se aplica aos eleitos, que foram chamados, conhecidos de antemão e predestinados. Chamado significa ter recebido um convite de Deus para cumprir e fazer parte do seu propósito de eleição. Veja a nota de 1, de 5 a 6. Conhecido antes. Prognóstico é ser conhecido intimamente num relacionamento pessoal, antes mesmo da criação. Efésios 1:4, 2 Timóteo 1:9. O conhecimento prévio é possível porque Deus conhece passado, presente e futuro. Seu propósito de eleição e salvação individual começou antes que a Terra existisse. Os seres humanos mantêm a liberdade de rejeitar o relacionamento com Deus e recusar o seu convite para a salvação. Veja a nota sobre Atos 2, 23 e 33. Predestinar, priorizo, é determinar de antemão. Deus determinou que o objetivo da eleição fosse criar um povo totalmente à sua imagem, como Cristo. A predestinação é, portanto, a decisão de criar um povo santo. Êxodo 19, 3, 6. Predestinação é o termo que os teólogos usam para afirmar a eterna iniciativa, continuidade, graça, fidelidade de Deus na criação de um povo exclusivamente seu. O plano de Deus resulta em vitória para o seu povo, já que ninguém pode se opor a Deus e ter sucesso ao acusar os eleitos. Tá? Então veja a diferença da nota, tá bom? Então ele vai deixar claro, conhecimento, né? O conhecimento prévio é possível porque Deus conhece passado, presente e futuro, e o seu propósito de eleição, né? E ele vai dizer: os seres humanos mantêm a liberdade de rejeitar o relacionamento com Deus e recusar o seu convite para a salvação. Ou seja, é feito um convite e o ser humano ele tem essa premissa, né, de aceitar ou recusar. Por isso que é ofertado. Você só oferta algo que alguém pode recusar ou que alguém pode aceitar, né, mediante a graça de Deus. Senão não seria uma oferta, ok? Então, vocês estão vendo aqui as diferenças sobre essas notas de estudo, né? Quando a gente vai lá para Romanos 9,
a gente vai lá para Romanos 9, que vai falar sobre Deus amou, né? Reprovou e aquela coisa toda. A gente vai ter uma nota aqui bem interessante, tá? Bem interessante aqui, que ele vai dizer assim, ó. Vou até dar um zoom aqui para ler com os irmãos, tá? Então vai dizer assim, ó: Deus é amor. Argumentos humanos podem tentar provar que Deus é injusto por decidir salvar alguns, mas não todos. Só por uma atitude egoísta. Aqui, tá? Aí ele vai continuar aqui. De nossa parte, poderíamos nos queixar do modo de como Deus demonstrou seu amor e misericórdia. O amor soberano de Deus é a explicação para ele ter escolhido Jacó em vez de Esaú. Nos tempos antigos, e para o que ele estava fazendo, para formar um povo exclusivamente seu na sua época, povo seu. Na época de Paulo, como Senhor soberano, Criador de todas as coisas, ele tem todo o direito de planejar e agir em seu mundo segundo seus próprios objetivos. Seu propósito poderia ser a destruição total, mas em vez disso, ele preferiu, por amor, desenvolver uma forma de salvar as pessoas que creem. Olha isso, né? Veja a nota de Mateus, onde Jesus trata praticamente do mesmo tema, tá certo? Olha, aí ele vai dizer aqui, ó, soberania de Deus. Vamos ler aqui sobre a soberania de Deus. Não conseguimos entender porque Deus escolheu Israel em primeiro lugar, nem porque ele agora ampliou o aspecto do seu povo escolhido de um modo que aparentemente deixa Israel numa posição muito menos favorável. A soberania de Deus está por trás de sua obra de salvação. Em sua soberana vontade, ele desenvolveu um método. Olha, desenvolveu um método. Tá vendo? Qual que é o método? Crer ou não crer. Desenvolveu um método para atingir seus propósitos salvadores nesse mundo. Não podemos não ser capazes de entender suas razões, mas podemos afirmar que Deus é Senhor de tudo e tem liberdade de agir como bem desejar para atingir seus propósitos. Ele faz isso de uma forma que é ao mesmo tempo justa, misericordiosa. A ira de Deus é usado para que o seu povo escolhido reconheça sua misericórdia e glória. Tá? E aqui na nota do capítulo 10, sobre a eleição e propósito de Deus, ela vai tratar dessa forma. Deus quer, aliás, propósito de Deus aqui, né? Deus não quer que nenhuma pessoa se perca. Ele busca incessantemente a salvação da humanidade. Os seres humanos têm diante de si a livre escolha de aceitar ou não o seu convite para que se tornem membros do grupo dos eleitos. A escolha certa é desistir de todas as alegações de que se merece ou se faz jus à salvação e aceitar a fé em Cristo como uma dádiva da graça de Deus. As pessoas que se recusam a aceitar Cristo como caminho de Deus para a salvação desistem do privilégio da eleição. Então, veja a diferença, né, das notas explicativas, tanto da Bíblia de Estudo Discípulo, quanto da Bíblia de Estudo de Genebra. Tá? Se você é um arminiano, um continuista dos dons, ou um pentecostal, a Bíblia do Discípulo se encaixa melhor para os seus estudos, para a sua evangelização e para os seus ensinamentos. Se você é reformado, a Bíblia de Estudo de Genebra. Aí tem aqueles quadros, né, que a Bíblia de Estudo de Genebra tem, e que no meio a Bíblia do Discípulo não tem. Porém, quando você vai para o final, então os quadros de estudos está aqui no final, fora dos textos. Então ele vem aqui, ó, ajuda para os estudos das doutrinas. Então ele vai vir aqui, ó, resumo da doutrina de Deus, resumo da doutrina de Jesus, resumo da doutrina do Espírito Santo. São os quadros, né? O mundo, resumo da doutrina da criação, dos milagres, sofrimento, da humanidade, do pecado, das Sagradas Escrituras, da revelação, da doutrina da história,
resumo da doutrina da eleição, resumo da doutrina da salvação, resumo da doutrina do discipulado, ética cristã, resumo da mordomia, das últimas coisas, resumo da doutrina da igreja, resumo da doutrina das ordenanças, da adoração, da doutrina da proclamação, da oração, da igreja, ó. Resumo da educação, da família, tudo isso aqui seriam quadros teológicos que, ao invés deles deixarem lá no meio das páginas, né, como a Genebra faz, eles colocaram aqui no final dela. Resumo da doutrina do evangelismo e de missões. E depois você tem os quadros sobre a história das doutrinas, qual foi o desenvolvimento delas, né? O que aconteceu e o porquê que elas aconteceram. E é a mesma quantidade e os mesmos assuntos, só que lá ele vai ensinar o resumo de todas aquelas doutrinas e como elas são aplicadas. Aqui é a história das doutrinas, por que elas foram formuladas, em quais períodos e por quais pessoas, ou igrejas, ou concílios e por aí vai. Tá? Fora isso, ela tem mais artigos no final, tá bom? A Bíblia de Genebra também tem, lembrando que a ampliada, ela tem, a Bíblia de Estudo de Genebra tem as confissões de fé, tá? Então são duas excelentes Bíblias, tá? Que vai te auxiliar bastante dentro daquelas perspectivas que você crê, professa e que está enquadrado aí nas igrejas onde você vai. Se for continuista e arminiano, ou pentecostal, Bíblia de Estudo do Discípulo da editora Geográfica. Se você for reformado, sensacionista, Bíblia de Estudo de Genebra. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Espero que tenha ficado bem claro aí as diferenças, os pontos mais divergentes entre as duas, e mostrando aí, elucidando aí as formas que elas explicam o continuismo dos dons, né, ou a não continuidade dos dons, a forma de eleição e predestinação no ponto de vista arminiano, no ponto de vista reformado calvinista. Deus abençoe e até o próximo vídeo.